Bem, Jung, Nietzsche e Asmodeus: integrar o desejo ou ser governado por ele. Existe uma ideia profundamente enraizada na cultura ocidental de que o ser humano precisa escolher entre dois extremos: reprimir seus desejos para ser virtuoso ou entregar-se a eles para viver autenticamente. Essa oposição, porém, é enganosa. A psicologia de Carl Gustav Jung, a filosofia de Friedrich Nietzsche e a figura simbólica de Asmodeus convergem para uma terceira possibilidade: conhecer o próprio desejo, assumi-lo conscientemente e transformá-lo em uma força sob responsabilidade da vontade. A questão central não é se o desejo é bom ou mau. A verdadeira questão é outra: quem governa sua vida? Sua consciência, seus desejos ou o medo de admitir que esses desejos existem? Essa pergunta desloca o problema da moral para o autoconhecimento. Antes de decidir como agir, é preciso compreender quais forças realmente movem o indivíduo. Muitas vezes, aquilo que acreditamos controlar já nos controla há muito tempo. Carl Jung desenvolveu o conceito de sombra para explicar justamente esse aspecto da personalidade. A sombra corresponde ao conjunto de características, emoções, impulsos e desejos que o ego rejeita porque são incompatíveis com a imagem que construímos de nós mesmos. É comum pensar que a sombra abriga apenas aspectos negativos como agressividade, inveja ou ressentimento. No entanto, ela também pode conter qualidades reprimidas como coragem, criatividade, sensualidade, ambição ou desejo de liderança. Tudo aquilo que o indivíduo aprendeu a considerar inadequado pode ser empurrado para o inconsciente. O problema é que aquilo que é reprimido não desaparece. Jung insistia que o inconsciente continua atuando mesmo quando não é reconhecido. Um desejo negado não deixa de existir apenas porque foi ignorado. Ele passa a influenciar pensamentos, emoções e comportamentos de maneira indireta. É nesse sentido que Jung escreveu uma de suas frases mais conhecidas: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Muitas escolhas aparentemente racionais são, na verdade, respostas inconscientes a conteúdos que nunca foram examinados. Essa dinâmica torna-se particularmente evidente por meio da projeção psicológica. Quando um aspecto da personalidade é rejeitado, frequentemente ele passa a ser percebido com intensidade exagerada nas outras pessoas. Um indivíduo condena nos outros exatamente aquilo que não consegue reconhecer em si mesmo. A inveja, por exemplo, costuma ser identificada com facilidade no comportamento alheio, enquanto permanece invisível quando surge dentro do próprio sujeito. Da mesma forma, pessoas excessivamente moralistas podem revelar uma luta interna intensa contra desejos que procuram negar. O combate constante ao mundo exterior muitas vezes é apenas o reflexo de um conflito não resolvido no mundo interior. Entretanto, reconhecer a sombra não significa aceitá-la passivamente nem agir de acordo com todos os impulsos que emergem do inconsciente. A proposta de Jung não é libertar indiscriminadamente os desejos, mas integrá-los à consciência. Integrar significa conhecer, compreender e assumir a existência dessas forças, impedindo que continuem operando de maneira oculta. Um indivíduo que admite sentir raiva possui mais condições de escolher como agir do que aquele que insiste em afirmar que jamais se irrita. O primeiro pode controlar sua agressividade. O segundo corre o risco de ser controlado por ela sem perceber. É nesse ponto que a filosofia de Friedrich Nietzsche amplia a reflexão. Se Jung procura revelar as forças inconscientes que moldam a personalidade, Nietzsche pergunta o que o indivíduo fará depois de reconhecê-las. Sua preocupação não era apenas descrever a natureza humana, mas estimular um processo de autossuperação. Para Nietzsche, grande parte da moral tradicional transformou impulsos naturais em fontes permanentes de culpa. Em vez de ensinar um domínio consciente das paixões, muitas vezes ensinou apenas sua repressão. Contudo, Nietzsche também não defendia uma existência baseada na satisfação irrestrita dos desejos. Seu ideal de autossuperação exige disciplina,
criação de valores e responsabilidade pessoal. O ser humano não deve tornar-se escravo de seus impulsos, mas também não deve destruí-los. O desafio consiste em canalizar essa energia para objetivos mais elevados. A agressividade pode transformar-se em coragem. A ambição pode converter-se em excelência. O desejo pode tornar-se criatividade. O problema nunca esteve na existência das paixões, mas na incapacidade de lhes dar direção. É justamente nesse contexto que a figura simbólica de Asmodeus adquire relevância interpretativa. Tradicionalmente associado à luxúria, ao excesso e às paixões intensas, Asmodeus costuma ser visto apenas como um símbolo da tentação. Entretanto, sob uma leitura psicológica e filosófica, ele pode representar algo mais profundo, a força que revela aquilo que o indivíduo insiste em esconder de si mesmo. Nesse sentido, Asmodeus não cria desejos, ele apenas remove as justificativas que impedem o sujeito de reconhecê-los. Enquanto a persona social procura preservar uma imagem de virtude, Asmodeus funciona como um espelho desconfortável. Diante dele desaparecem as máscaras morais, as racionalizações e as narrativas idealizadas sobre quem acreditamos ser. Sua função simbólica consiste em perguntar: você realmente desconhece esse desejo ou apenas teme admiti-lo? A resposta a essa pergunta costuma ser perturbadora porque revela a distância entre a identidade consciente e a realidade psíquica. Essa interpretação aproxima Asmodeus da própria função da sombra descrita por Jung. Ambos conduzem o indivíduo ao confronto com aspectos rejeitados da personalidade. A diferença é que Jung descreve esse processo em termos psicológicos, enquanto Asmodeus aparece como uma representação simbólica da experiência de enfrentar desejos reprimidos. Em ambos os casos, o objetivo não é incentivar a submissão aos impulsos, mas impedir que eles permaneçam ocultos. Nietzsche completa esse percurso ao lembrar que o conhecimento de si mesmo é apenas o início do caminho. Descobrir os próprios desejos não basta, é necessário assumir responsabilidade por eles. A verdadeira liberdade não consiste em obedecer automaticamente ao que se deseja, mas em decidir conscientemente quais desejos merecem ser cultivados e quais precisam ser transformados. Somente alguém que conhece as suas inclinações pode exercer domínio sobre elas. Essa perspectiva rompe tanto com o moralismo quanto com o hedonismo. O moralismo acredita que basta negar o desejo para vencê-lo. O hedonismo acredita que basta satisfazê-lo para alcançar a autenticidade. Jung, Nietzsche e a leitura simbólica de Asmodeus indicam outra direção. O desejo deve ser reconhecido, compreendido e integrado, pois somente aquilo que chega à consciência pode tornar-se objeto de escolha livre. No fim, integrar o desejo significa abandonar a ilusão de pureza e aceitar a complexidade da condição humana. Nenhum indivíduo é composto apenas por virtudes ou apenas por defeitos. Todos carregam impulsos contraditórios, paixões intensas e conflitos internos. Ignorá-los apenas fortalece seu poder. Obedecê-los cegamente transforma o indivíduo em escravo deles. A maturidade psicológica e filosófica consiste justamente em ocupar uma posição intermediária, reconhecer essas forças sem ser dominado por elas. Assim, Jung oferece o diagnóstico ao revelar a sombra. Asmodeus simboliza o confronto inevitável com aquilo que foi reprimido. E Nietzsche propõe a solução por meio da autossuperação. Juntos, eles mostram que a verdadeira liberdade não nasce da ausência de desejos, mas da capacidade de conhecê-los profundamente e colocá-los a serviço de uma vida escolhida conscientemente. Nesse sentido, a pergunta inicial permanece como um desafio permanente. Quem governa sua vida? Sua consciência, seus desejos ou o medo de admitir que eles existem?